Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, bendizemos o Teu nome. Obrigado, Deus, porque agora podemos ler a Tua palavra. Nosso coração deseja, Deus, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua mensagem, ó Deus, para nós. E que possamos, ó Deus, com fé ouvi-la e com fé também, ó Pai, responder positivamente, ó Pai, ao Senhor Jesus Cristo que nos tem falado nestes dias, ó Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor da igreja, o Senhor da história, é que nós oramos. Amém. Nossa leitura hoje se dará em Apocalipse, no capítulo 3. Faremos a leitura dos versículos de 1 a 6. Já estamos aqui na carta à igreja em Sardes, que é a quinta igreja dessa sequência de cartas escritas pelo Senhor Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor, da Ásia. Apocalipse, capítulo 3, de 1 a 6. Assim diz nosso Senhor Jesus Cristo: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta cidade de Sardes, onde se encontra esta igreja, a qual o Senhor Jesus Cristo endereça essa sua quinta carta, em termos de contexto, ela era uma cidade que vivia do seu passado. Havia tido um passado de glória, uma cidade muito rica, uma cidade que chegou a ser capital do reino da Lídia. Foi uma cidade rica, e o estilo de vida de seus moradores e seus habitantes era um estilo de vida de luxo, de muita luxuosidade, de muita dissolução. E eles eram muito arrogantes por causa do seu status como cidade, uma cidade próspera. Possuía um importante centro industrial. Quando a gente fala industrial, claro que a gente não deve pensar como as indústrias de hoje, mas eles tinham um centro de indústria, de confecção de lã, né? E de tinturaria. Essa cidade tinha grandes tinturarias, eram a base da sua economia. Eles tinham muito investimento nesse setor. Inclusive, as suas ovelhas, a sua criação de ovelhas, disse que as ovelhas dessa cidade e das pessoas que as criavam eram ovelhas que tinham uma lã branca, talvez a lã mais branca de toda a região. E eles se gabavam disso também. Eles eram muito orgulhosos, muito arrogantes. O culto mais importante na sua cidade, além do culto ao imperador, eles cultuavam a deusa Cibele. Era uma deusa que, dentre outros poderes, era lhe atribuído o poder de ressuscitar os mortos. Essa cidade foi construída sobre um monte que era de difícil acesso, era como se fosse uma acrópole. Essa cidade se orgulhava de suas fortificações e as considerava impenetrável, que ninguém iria acessar aquela cidade. Ela estava, por assim, protegida dos inimigos, exceto por 2 vezes, onde essa fortaleza, essas montanhas foram penetradas por inimigos por 2 vezes. Esses inimigos adentram as suas fortificações, eles conseguem escalar o monte e adentrar a cidade. É interessante que a história nos conta que eles entraram nessa cidade, e quando os seus inimigos entraram de noite, todos estavam dormindo.
Isso é muito importante para entender e interpretar o nosso texto. Eles também se gabavam de um mausoléu, uma construção de um mausoléu naquela cidade. Então eles se orgulhavam de tudo, parece que era tudo muito pomposo, tudo muito cheio de brilho, muito cheio de extravagância nessa cidade. Mas nos dias do Novo Testamento, a situação de Sardes era bem obscura, dado as duas invasões que foram feitas naquela cidade, e ela não tinha assim um presente de tanta glória quanto do passado. Por isso que era uma cidade, que sempre olhava para o passado, para a sua glória. O seu futuro, o seu presente estavam por demais obscuros, embora ainda assim tivessem certa riqueza, ainda assim tivessem uma boa condição como cidade, mas não era de modo nenhum como havia sido no passado. Lemos o texto da palavra de Deus, e lendo esse texto, eu pensei no sermão como sendo a igreja de Sardes uma igreja que está respirando por aparelhos. Uma igreja que está na sua UTI, respirando por aparelhos. Já uma igreja sem fôlego, uma igreja morrendo. Uma igreja que acha que está viva, mas está morrendo, como asseverações de Jesus Cristo nela. E a gente sempre tem seguido a mesma ordem, a mesma sequência na exposição. Então, a gente vê que o Senhor Jesus se apresenta como em todas as outras cartas. Ele sempre diz que ele é aquele, aliás, ele se apresenta como um dos aspectos lá do capítulo 1. Então ele diz que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas. Ele, como Senhor da igreja, ele aparece para a igreja de Sardes, sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e tem também as 7 estrelas. A gente não deve pensar, e como já foi explicado, que há 7 Espíritos de Deus, que cada Espírito de Deus possa ter uma função, ou que o Espírito de Deus ele é compartimentado. Mas o número 7 na Bíblia, a gente sabe que tem, na Bíblia, e principalmente em Apocalipse, por causa da sua simbologia, é um número perfeito, e que quer dizer plenitude. Então Jesus Cristo está dizendo que Ele é aquele que tem a plenitude do Espírito, e que Ele tem nas suas mãos. A gente vê em todas as cartas, nas 4 anteriores, e nessa também, mas a gente vê que Ele é aquele que conhece a sua igreja, que passeia no meio da sua igreja, sabe das suas aflições, das suas tribulações, conhece cada membro, cada um, e cada fato da sua igreja detalhadamente, passado, presente e futuro. E Ele coloca aqui que Ele conhece também os mensageiros da sua igreja, porque as estrelas são os mensageiros, esses pastores dessa igreja. Então ele não somente conhece o candeeiro, a igreja, mas ele conhece também todos aqueles que são responsáveis por levar a mensagem às cartas. E ele diz que ele tem os 7 Espíritos de Deus. Falando de uma igreja que está morrendo, uma igreja que está cambaleando, embora ela não se veja assim, uma igreja que está passando mal, está para morrer. Ele diz que ele tem a plenitude do Espírito de Deus. Jesus se apresenta como aquele que pode soprar fôlego de vida nesta igreja. Ele é aquele que pode se achegar a esta igreja, que está respirando por aparelhos, que soprar um sopro de vida, um fôlego, e aquele pulmão daquela igreja se encher de ar, e ela voltar a ter uma vida, ela voltar a ser uma igreja de fato, como o Senhor Jesus Cristo quer que ela seja. Nós temos irmãos da nossa igreja, como o nosso irmão Paulinho Proença, o seu Luversi, que Paulinho esteve internado, o seu Luversi ainda está internado, mas eles sabem bem o que é não ter fôlego. Aqueles que são acometidos por Covid, ao qual a doença avança um pouco, num estado mais grave ou avançado, sabe o que é não ter ar. Tantas pessoas podem estar nos assistindo agora que têm problemas respiratórios, sabe o que é não respirar. Mas imagina uma igreja por causa do seu pecado passando por isso. Mas ela não se enxergava assim.
Ela não se enxergava assim porque Jesus diz que ela acha que ela está viva, mas ela está morta. Que é uma pequena parte dela que ainda assim tem um pouquinho de ar, um pouquinho de fôlego. Mas essa igreja precisa de Jesus Cristo. E ele se apresenta para ela como aquele que pode levar vida, como aquele que pode ressuscitar, reanimar aquela igreja, como aquele que pode avivar ou reavivar a sua obra naquela igreja, a partir da vida daqueles irmãos, a partir da vida daquelas pessoas. Jesus é aquele que disse que enviaria o seu Espírito Santo, o Consolador. Espírito Santo de Deus é o Deus que conduz a sua igreja, mas é necessário que a igreja se aperceba disso, é necessário que a igreja viva pelo Espírito, se encha do Espírito Santo de Deus, é o que Jesus Cristo logo de saída já diz para esta igreja. É interessante também nós notarmos que esta igreja, ela não tem nenhum tipo de problema que as outras tiveram. Elas não têm falsos profetas, não há falsos apóstolos, não tem judeu querendo destruir a igreja, não existem os nicolaítas, nem aqueles que servem a doutrina de Balaão, não há Jezabel sendo citada neste texto. Eles têm, entre aspas, uma vida tranquila, mas o problema maior deles, ao que o texto nos diz, é a sua própria forma de viver, como vive a sua cidade. Essa igreja, ela trouxe para dentro de si um modo de viver como o da própria cidade. Ela acha que está tudo bem. Ela acha que ela não pode ter problema nenhum. Ela vive como todos daquela cidade vivem, quem sabe de uma maneira arrogante, vivendo em luxos e luxúria, quem sabe vivendo uma vida de dissolução, como toda a cidade, porque é uma igreja apática, é uma igreja que não há diferença dela e do mundo. Estranho uma igreja assim, que não faz a diferença. Não há problema algum com essa igreja, aos olhos dela mesma. Mas aos olhos de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, aquele que enxerga todas as coisas, ele tem algo contra essas igrejas, ele conhece a obra dessa igreja, ele sabe de tudo acerca desta igreja. Ele diz que conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. É uma igreja que vive da sua aparência, que vive como a sua própria cidade vivia, uma igreja que vive talvez de glórias do passado, uma igreja que vive sempre no passado, mas nunca consegue olhar para o seu presente, e não consegue projetar também para o futuro, mas que olha somente lá atrás, tem um modo de vida igualzinho da sua cidade, uma igreja que não faz diferença nenhuma, uma igreja irrelevante, uma igreja que pelo seu jeito e modo de viver, deixou esvaziar de si o Espírito Santo de Deus, e uma igreja sem o Espírito Santo de Deus é uma igreja morta, uma igreja que se deixa esvaziar do Espírito das coisas do Espírito, do ensino do Espírito, uma igreja que não busca o Espírito Santo de Deus, é uma igreja que está caminhando para morrer, porque ela não tem o Espírito que vivifica, que traz fôlego, que traz força, que confere poder para a igreja. Essa igreja relevante é onde não há diferença da igreja para o mundo. Eu disse em sermões dessa série anteriores, disse que nós cristãos não devemos ser mas tão diferentes do mundo, de modo que nós sejamos estranhos demais para o mundo, mas que também não devemos ser tão parecido com o mundo, de forma que não haja nenhum tipo de diferença. Parece que essa igreja se enquadra nessa situação, de se parecer tanto, de ser tão secularizada, de modo que ela não tem diferença nenhuma
com relação ao mundo. Não somente como igreja, talvez em seu aspecto, mas também a vida dos seus membros, e que reflete na vida do corpo, deste corpo de Cristo, lá na cidade de Sardes. Ele acha que está vivo, mas está morto. Quem sabe aquela igreja fosse como este mausoléu que eu citei. Quem sabe eles olhavam para a igreja e se maravilhavam com a sua estrutura, se maravilhavam com o seu coral, com a sua equipe de louvor, talvez com a eloquência do seu pastor. Quem sabe eles olhavam para o seu culto e falavam, mas que culto maravilhoso, tudo bonito, tudo de primeira. Eles olhavam para aquilo que eles faziam e achavam o máximo. Mas por ser uma igreja sem e esvaziada do Espírito de Deus, tudo o que eles faziam eram obras mortas. Eram obras mortas. Porque o texto, ele segue dizendo que as obras deles eram reprováveis diante de Deus. O texto segue dizendo, ser vigilante, e desperta. Tudo aquilo que eles faziam, o seu culto, a sua ajuda humanitária, a sua comunidade, a forma de ser, de pensar, tudo aquilo que eles faziam, eram obras que eram não íntegras diante do Senhor. Sabe por quê? Porque refletia aquilo que eles faziam lá fora. Aquilo que eles faziam lá fora é o que determinava aquilo que eles ofereciam dentro da igreja. E é assim mesmo que acontece com a gente. O nosso louvor, a nossa adoração são aceitos e devem ser frutos de lábios que confessam o nome do Senhor lá fora, fora dos portões, como diz o texto de Hebreus. O nosso sacrifício que a gente oferece fora dos portões, o que vai determinar se aquilo que eu fizer aqui dentro será aceito. Eu vivo a semana inteira lá fora, como se não houvesse Deus, e eu acho que eu posso adentrar aqui a igreja, ou onde nós estivermos neste momento difícil que a gente vive, e imaginar que o Senhor Jesus Cristo vai aceitar sim, porque é feito de coração, Ele vai aceitar. Mas veja que em todas as cartas, como nesta, o Senhor Jesus Cristo exige integridade, obras retas diante dEle. Nossas obras precisam atender aos requisitos de Deus, de santidade, de retidão, e serem feitas por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus diz para aquela igreja, ser vigilante, se não vigiares, desperta. E para eles esta palavra ser vigilante é muito significativa para a vida daquelas pessoas. Porque eles sabiam o que havia acontecido no passado, como que os inimigos se infiltraram dentro de sua fortaleza, dentro dos muros, escalando montanhas que ninguém viu, invadiram a cidade e todo mundo dormindo. Jesus Cristo diz para aquela igreja que vive de aparência, ser vigilante. Suas obras não estão sendo íntegras, não atendem aos meus requisitos. Lembrando que Jesus Cristo, Ele não exige perfeição de nós. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Mas todas as nossas coisas devem ser feitas por meio de Jesus Cristo. Devem ser feitas por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito. Uma igreja que respira por aparelhos, mas ainda assim acha que não precisa do Senhor, acha que está viva, acha que tudo que ela faz vai muito bem, obrigado. Mas não é assim que Jesus Cristo olha para aquela igreja. Todas as obras daqueles crentes de Sardes estavam sendo reprovadas por Jesus Cristo. Ele conhece todas as coisas. Tudo que nós fazemos está patente e latente aos olhos do Senhor. Tudo que nós fazemos, fazemos diante de Deus. Ele é onipresente, onisciente, onipotente.
Ele sabe de todas as coisas, tem um conhecimento completo, exato, instantâneo de tudo. Tudo que a gente faz de bom, tudo que a gente faz de ruim, tudo que a gente deixa de fazer, é tudo sempre diante de Deus. Porque é nele que nos movemos, vivemos e existimos. Até o nosso pecado nós praticamos diante de Deus, estando nós mesmos, crentes em Cristo em Deus, é que nós praticamos os nossos pecados. Jesus Cristo assevera para aquela igreja: cuidado, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Havia ainda esperança. O Senhor Jesus Cristo sempre demonstra a sua misericórdia, o seu amor, a sua vontade de restaurar aquela igreja. Ainda uma parte dos seus pulmões que ainda respira. Consolida, aproveita, faça alguma coisa, se arrepende. Ainda há alguma coisa, consolida o resto que estava para morrer, porque se vocês não fizerem nada, essa igreja vai morrer sufocada e asfixiada, e achando que está viva, achando que está tudo bem, e não estava. Será enterrada dentro do seu templo, um belo mausoléu. Quantas igrejas, meus irmãos, não são assim? Suntuosas, belíssimas, mas são mausoléus onde só há morte. Ao invés de haver a vida, haver a plenitude do Espírito Santo, haver o amor, a ser uma igreja vibrante, uma igreja triunfante. Não há nada. Uma igreja como se fosse um sepulcro caiado. Por fora, belo, mas por dentro, só podridão. Cantavam ao Senhor, mas o louvor não passava do teto. Faziam todas as coisas, mas não eram em nome de Jesus. Era para o seu próprio prazer. Luxo na igreja. Mas o Senhor Jesus Cristo, com certeza, considerava que eles estavam produzindo lixo para Ele. Porque as suas obras não eram íntegras diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser vigilante, vigia, desperta, fica alerta, atenta para o que está acontecendo. Olha para a sua volta, tenha discernimento, busque o Espírito, busque a Deus. Consolida o que está para morrer, vai morrer se não fizer nada. Vai morrer se não fizer nada. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, guarda-o e arrepende-te. Jesus Cristo pede para aquela igreja, para que ela, agora sim, olhe para o passado. Olhe para um momento no passado, onde a igreja foi igreja de fato, onde ela foi aceita por Ele, onde ela era vibrante, atuante, havia poder do Espírito, havia conversão, havia fôlego de vida, era uma igreja viva, e o Senhor Jesus Cristo fala: olha para trás, veja o que você já recebeu, o que você já ouviu, e guarda aquelas mesmas palavras. Olha para trás, volta. É como o Senhor Jesus, Cristo disse para a igreja de Éfeso: volta ao primeiro amor. E aqui ele fala exatamente a mesma coisa: lembra-te. Lembrar não é olhar para trás, lembrar e chorar e ficar com o coração saudoso e não fazer nada. É olhar para trás, ver o que estava fazendo de certo, olhar para o presente, ver o que está fazendo de errado e que desagrada ao Senhor, e a partir dessa reflexão, mudar. Quem sabe a direção é até mesmo voltar, mas para continuar caminhando, porque essa igreja com certeza está indo no caminho errado, com toda certeza. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é o que diz o texto bíblico. E arrepende-se.
metanoia, muda a mente. Essa mente que essa igreja desenvolveu não é uma mentalidade cristã. Quando o texto aqui fala de obras que não eram íntegras, era pecado mesmo. A igreja se secularizou, como a igreja de Pérgamo. A igreja se secularizou, se mundanizou, como a igreja de Tiatira. E essa igreja precisa mudar, porque o Senhor Jesus Cristo já disse: você está morto, eu posso te reavivar, eu posso soprar o ruá, o espírito de vida sobre você. Você pode tornar a viver, você pode ressuscitar, mas você precisa se arrepender. E é necessário, irmãos e irmãs, é necessário, Igreja Presbiteriana do Centenário, nós fazermos esse check-up na nossa vida, também na nossa igreja. Ver onde nós estamos errando. Olhar para o passado, como já disse também em alguma pregação. Ver o que nós fazíamos e como fazíamos. Mas não ficar lá, mas avançar e continuar caminhando. Voltar e se arrepender. Para que o Senhor Jesus Cristo possa olhar para a nossa igreja e falar assim: eu vou soprar o meu sopro de vida. E como disse no sermão passado, eu tenho toda a certeza que Ele fará isso. Tenho toda a certeza que nós viveremos um novo tempo, que nós viveremos uma nova história, que nós continuaremos marchando triunfantemente sobre essa terra, pregando a palavra do Senhor. Eu tenho certeza. Isso não é uma palavra motivacional, não. Eu tenho certeza porque se nós praticarmos a palavra de Deus, não existe outra coisa diferente que possa acontecer. Eu não sei como o Senhor fará. Eu não sei como. Mas eu sei que pela sua palavra, Ele vai fazer. E Ele pode derramar o seu Espírito, é o que nós queremos sobre nós, sobre nossa igreja. Mas é necessário lembrar do que nós já recebemos, do que nós já ouvimos e deixamos de praticar. É necessário voltar a guardar e se arrepender. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei. Eles sabiam bem o que era isso. Essa igreja sabia bem o que era isso, por causa da sua história, por causa da sua arrogância, porque achavam-se impenetráveis, porque achavam que a sua vida era perfeita. Eles sabem bem o que é isso, e quanta dor e quanta tristeza isso não causou para eles, ter um outro povo invadindo a sua cidade. Nós não sabemos o que é isso. Eles sabiam exatamente o que o Senhor estava dizendo. O Senhor Jesus disse: não vou avisar. Eu não vou avisar, vocês não vão saber. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras. Umas poucas pessoas. O Senhor Jesus Cristo conhece essa igreja. Conhece que eram poucas pessoas. Nós não sabemos o hall de membro deles, quantos membros aquela igreja tinha. Mas aquele hall de membros tinham poucas pessoas que tinham o seu nome inscrito, tanto no hall de membros, como no livro da vida. Diz que havia muita gente no hall de membro que não queria nada saber do Senhor Jesus Cristo. Ele conhecia aquele hall de membro, ele sabia quem de fato estava arrependido, quem eram essas pessoas. Não adianta nada nós termos um hall de membro numeroso e com poucas pessoas que expressam a sua fé e se comprometem com o Senhor Jesus Cristo. Não adianta nada sermos cristãos de fachada, de aparência, ter um status de pertencer a uma igreja, ter um status de ter um nome no hall de membro, porque a minha família participou da igreja, porque os meus antepassados, e você não tem um compromisso com o Senhor, um compromisso sério com o Senhor, fazer parte dessas poucas pessoas. Mais importante é ter o nome inscrito no livro da vida do que no hall de uma igreja.
O Senhor conhece todas as coisas. Nada escapa para Ele. Nós precisamos ter essa consciência. Quando todos nós tivermos essa consciência que o Senhor Jesus Cristo conhece todas as coisas, nós vamos parar de ser hipócritas. Porque Ele sabe o que tem no meu coração. Ele sabe o que tem no seu. Ele sabe se você já pecou hoje, que horas você vai pecar, se é que já não pecou. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe da nossa vida, quando nós somos piedosos e o nosso coração está compungido e contrito diante dele, mas Ele sabe da nossa hipocrisia, Ele sabe se estamos morrendo espiritualmente. E Ele não quer, não é a vontade dEle essa. Essas pessoas não mancharam as suas vestes. As pessoas se vestiam muito bem nessa cidade. Comércio de lã. Penso que quanto mais branca fosse a roupa, mais dinheiro, mais status essa pessoa tinha. Mas Jesus Cristo não está nem aí com a roupa que, se ela está bem passada, se não está. Ele se preocupa sim, se nós temos o nosso mantimento, nossas vestes, mas por causa de luxo, não. Ele olha para aquela igreja e fala assim, olha, as melhores vestes são aquelas que não foram manchadas e não foram contaminadas com a lama do mundo. Essas são as melhores vestes, e há pessoas que não contaminaram as suas vestes, que não mancharam com a tinta oferecida por Sardes, seja qual fosse essa tinta, mas elas não se contaminaram com as festas, com a dissolução, com a bebedeira, com a comilança, com festas para a deusa Cibele ou para o imperador. Não, ele não olha para essas vestes, ele olha para as vestes do coração, para as vestes espirituais. Vestes aqui que indica santidade, pessoas que andaram em santidade. Novamente reitero, meus irmãos e irmãs, não é vida perfeita, mas é vida santa. Somos perfeitos por causa de Cristo, e é nele que nós nos seguramos. Caminhamos por meio do Espírito. Quando pecamos, pedimos perdão a Deus, reconhecemos as nossas falhas, a nossa finitude, que dependemos dele, é isso que o Senhor quer de nós. Eu penso que eles achavam que estava tudo certo, mas não tinha nada certo, nada resolvido. Jesus Cristo diz que essas pessoas que não mancharam as suas vestes, que não se venderam a esse evangelho fácil e barato de Sardes, eles andarão de branco junto com Cristo, pois elas são dignas. Andarão juntos, andarão lado a lado, o Paráclitos, porque são dignas por causa de Cristo. E o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Vestes brancas não compradas nas lojas de Sardes. Vestes brancas não por causa de um rebanho que eles achavam que era perfeito, que tinham a lã mais branca, mais mais alva do que a neve. Não. Jesus Cristo diz que as vestes que Ele vai dar são as vestes dEle, vestes lavadas no sangue do Cordeiro, não de ovelhinhas, de homens, mas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De modo nenhum Ele vai apagar o nome do livro da vida. É o livro da vida que nos interessa, uma vida de santidade. O vencedor nós sabemos que são aqueles que estão em Cristo, e é isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo com a sua igreja. Ele quer homens e mulheres que sejam deles, que se convertam de verdade e de fato para Ele. Quem está em Cristo jamais vai perder a sua salvação, e é para esses de Cristo que Ele diz, e eles vão vencer. Diz que não vai apagar o nome do livro da vida, mas pelo contrário, Ele os vai confessar diante de seu Pai e diante dos anjos. Confessar Jesus Cristo não é simplesmente dizer eu creio em Jesus Cristo.
Não é simplesmente dizer ao mundo que é crente. O hino que a gente canta. Quando nós cantarmos esta música, este hino, direi ao mundo que sou crente. Ou quando nós professarmos que nós somos de Cristo, é algo que está aqui dentro do coração. Confessar Jesus Cristo não é da boca para fora, mas é vida. Confessar Jesus Cristo é viver pelo Espírito Santo de Deus, é viver por sua palavra. É isso que é confessar Jesus Cristo. Não é viver do modo como eu quero, porque se eu vivo do modo como eu quero, eu estou negando aquilo que eu recebi, eu estou jogando fora, eu estou desprezando, mas Jesus Cristo quer que nós sejamos dele. E se assim o for, ele nos confessará diante do seu Pai e diante dos seus anjos. Na vida eterna, quando nós entrarmos pelos portais eternos, e o Senhor Jesus Cristo dizer: sejam bem-vindos, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs. Esse é o vencedor, aquele que recebe do Senhor Jesus Cristo essas vestiduras brancas, sem manchas, lavadas no sangue do Cordeiro, não nas tinturarias e nem confeccionada pelas fábricas e pelos artesãos de Esmirna. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa importância de ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor tem sido pregada, seja por mim, seja por outros pastores, aos quais os irmãos podem ter contato. Mas vejam a importância de ouvir a palavra de Deus. Ouvir não é só ouvir, como eu tenho dito, mas ouvir é atentar, é observar aquilo que o Espírito está dizendo para a sua igreja, para a igreja de Cristo. Que o Senhor Deus continue nos abençoando. O Senhor Deus continue enchendo a igreja do centenário com seu poder, com seu Espírito Santo. E que nós sejamos uma igreja que continue marchando, olhando firme para o alvo, para o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso comandante e é a Ele que nós obedecemos. Ouça o que o Espírito tem dito às igrejas. Ouça o que o Espírito tem dito. Ouçamos o que o Espírito tem dito a nós.